Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e não nos gloriamos nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer um outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nessa noite, ó Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para buscar a Tua face, para ouvir a Tua palavra. Por esse Espírito Santo de Deus, nos guarda, Senhor, nos protege, nos guia pelas Tuas santas veredas. Pai Santo, não deixe que nenhum que veio a esse lugar nessa noite, Senhor, volte de mãos vazias. Mas que a Tua palavra, Senhor, venha, meu Deus, encorajá-lo. Que a Tua palavra, Deus, venha fazer sentido na sua vida. Que o Espírito Santo, ó Deus, venha tirar as dúvidas do nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha como um bálsamo, ó Deus, nos nossos corações, para que nós sejamos guiados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Assim, Pai, nós Te adoramos, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bondoso. Fala conosco, Senhor, nessa noite. E desde já, Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, querido? Se sente? Em nome de Jesus. Queridos, a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo, ele escreve a essa igreja, queridos, ainda em Roma, para que a igreja andasse em unidade, para que a igreja andasse no mesmo pensamento de servir a Deus.
Então Paulo escreve à igreja e ele começa a repetir os ensinamentos que ele já havia feito à igreja. Mas por que falar uma coisa e depois repetir a mesma coisa? Olha o que diz o verso 3, o verso 1 do capítulo 3. Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu fale ou escreva as mesmas coisas. Paulo estava sendo pedagógico, estava sendo didático com a igreja. Qual é o pai que não repete as mesmas coisas para o seu filho? Todos nós falamos com os nossos filhos o quê? As mesmas coisas. Nós falamos hoje, amanhã nós falamos as mesmas coisas. Por quê? Porque eles aprendem em repetição. Nós também aprendemos em repetição. É didático. E existem pessoas que demoram tempo para poder ouvir várias vezes, para poder a palavra acender no seu coração. Então Paulo disse, para mim, eu não tenho nenhum desgosto em repetir para vocês as mesmas coisas, mas eu quero que vocês se alegrem no Senhor. Observa, queridos, que a prisão que Paulo estava em Roma não o prendeu, porque ele diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus, queridos, ela está aberta nos nossos corações. Mesmo ele em cadeias, ele disse, a palavra de Deus não está algemada. Porque Paulo, ele tinha uns cooperadores que levavam essa mensagem. Paulo tinha Tito, tinha Demas, que ia lá na prisão onde ele estava em Roma, pegava as suas cartas e levava às igrejas para que os irmãos não ficassem a ver navios, não ficassem sem uma palavra. Então, Paulo escrevia a carta e fala assim, eu quero que essa carta seja lida na igreja de Laodiceia e nas demais igrejas. Então os escritos saíam de uma igreja e ia para outra igreja, para que aqueles irmãos não ficassem sem a palavra de Deus. E observa, queridos, que aqueles escritos que foram para as igrejas da Ásia Menor também veio para a nossa igreja aqui em Águas Lindas. Aquelas cartas, queridos, agora compõem a nossa Bíblia. Porque o que servia, a mensagem que Deus enviou para aquela igreja, foi também para a nossa igreja, para nos exortar. Então, se nós falamos aqui a mesma coisa, é para que o seu entendimento seja aberto. Porque Deus, queridos, Ele fala também de várias maneiras e repete conosco também. Porque Deus é um Pai bom. Diga assim, Deus é um Pai bom. E Ele quer cuidar de vocês. E por que Deus repete também, assim como Paulo? É porque em algum momento das nossas vidas, queridos, você dá uma desviada para a direita ou dá uma desviada para a esquerda. E Deus quer o quê? Que você ande no caminho. E essa repetição que Paulo diz, a mim não me desgosta, e é segurança para vocês que eu fale a mesma coisa, é para que quando você fugir do caminho, a palavra do Senhor, ela toque no seu coração, para que você volte ao caminho, para que você não seja perdido nesse mundo. Jesus, queridos, Ele te chamou do reino das trevas e te trouxe para a luz. Então quando você desvia um pouquinho, o Senhor tem que te chamar. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, o Senhor disse, olha, que Deus disciplina a quantos ama, para que nós não sejamos o que? Condenados com o mundo. O mundo, querido, já está condenado. E se Deus te chamou, Ele não quer que você volte para lá. Ele não quer que você retroceda na sua fé. Então, muitas das vezes, Deus disciplina você para que você não seja condenado com o mundo.
E Paulo aqui então, queridos, ele chama a atenção no verso 2 do capítulo 3, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Existem muitos maus obreiros por aí, que ensina a palavra de Deus errada, que adultera a palavra de Deus. Mas isso não é nada novo, na época de Paulo já existia. Porque quando Jesus morre, queridos, muitos que já tinham aceitado a Cristo eram convencidos pelos judeus que teria que fazer ainda a circuncisão, que teria que voltar ainda a ser judeu. E muitos desses ficavam na porta do templo, convencendo as pessoas a voltarem a ser judeu, convencendo elas a fazerem a circuncisão. E Paulo diz: acautelai-vos dos cães. Fique longe dos cães. Os cães, queridos, naquela época não existia cheetos não, que hoje é animal de estimação que você leva até para o seu sofá. Os cães daquela época eram animais selvagens, eram animais que devoravam a sua fé. Lá no Nordeste a gente chama de cachorro do mato, que tem, né? Os cachorros do mato que é terrível. Então aquelas pessoas vinham para devorar a fé. Aquelas pessoas que eram fracos na fé, eles tinham muitos argumentos. Os judeus estudavam muito, então chegava naquelas pessoas que estavam convertidas há pouco tempo e falava assim: não, nosso pai Abraão foi circuncidado, toda a sua casa foi circuncidada, você também precisa circuncidar. Então Paulo ele chama a atenção para que eles ficassem longe desses irmãos da falsa circuncisão. Ele diz: nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus através de Cristo. Então se você vier a circuncidar, para que Cristo veio? A nossa circuncisão agora ela é espiritual. A aliança que Deus fez com Abraão, queridos, em Gênesis no capítulo 17, a aliança de circuncisão, a aliança que foi feita na carne, aquela aliança ela pendurou até Jesus. Quando Jesus chega, aquela aliança ela perde a sua validade. Por isso que Paulo fala aqui no capítulo 3: bem que eu poderia confiar na carne também. Se qualquer um outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo, queridos, ele era membro do Sinédrio, ele era um fariseu. Então ele disse: se vocês acham, se os judeus acham que pode confiar na carne, eu ainda mais, porque eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei, sou fariseu. Para ser um fariseu, na época de Paulo, o farisaísmo ele surgiu 140 anos antes de Cristo. E ele surgiu para quê? Era uma coisa boa ser fariseu no passado. Então, para ser um fariseu, você ia ter que provar que você era um judeu nato. Então, para ser um fariseu, você tinha que falar assim: quem é seu pai? E você diz assim: o meu pai é Abraão. Então me mostre a sua linhagem. É aquela linhagem que tem lá em Mateus capítulo 1. Eu sou filho de José, filho de não sei quem, filho de não sei quem, filho de não sei quem, até Abraão. Se a sua linhagem não chegasse até Abraão, você não poderia ser um hebreu, você não poderia ser um judeu. Por isso que ele disse: eu sou um hebreu de hebreus. Porque Paulo tinha que, quem começou a ser um hebreu? A geração de Heber.
que chegou até Abraão, que foi o pai da fé. Então, para você ser um fariseu, você precisava provar sua linhagem até Abraão. Então Paulo disse: se vocês acham que podem confiar na carne, eu ainda mais, porque eu sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu sou fariseu. E quanto à justiça que há na fé, eu sou irrepreensível. Vocês não têm de nada a me acusar. Em 750 a.C., querido, surgiu a primeira diáspora na igreja. A diáspora foi feita em Samaria. O que acontece? O que foi a diáspora? O reino do mundo, queridos, sempre teve o objetivo de destruir a igreja. O reino do mundo sempre, o pecado sempre quis entrar na igreja para ele destruir. E ainda hoje o pecado continua querendo o quê? Destruir a igreja, a nossa vida. Então, queridos, em 930 a.C., Salomão, quando ele assume o trono de Israel, e ele fica velho, ele peca. Nós sabemos que Salomão contraiu várias esposas fora de Israel, e Deus falou que ia dividir o reino de Israel por causa do pecado de Salomão. Mas por amor a Davi, não iria fazer no tempo dele. E quando passa esse tempo de Salomão, o reino de Israel é dividido: reino do norte e reino do sul. Ou seja, o estado, o país que era forte agora ficou enfraquecido, porque ficou um contra o outro, ficou um do lado do outro. E aí o inimigo pega e fala assim: Samaria está fraca, Samaria está sozinha, vamos invadir Samaria. E aí os assírios vieram e invadiram Samaria. E a diáspora, exatamente: você tem uma casa, meu filho? Vou tomar sua casa. Foi assim que eles fizeram: vou tomar sua casa. Você está morando em Águas Lindas? Você vai morar agora lá em Padre Bernardo. Vou trazer uma família egípcia para morar na sua casa. E assim foi feito, queridos. Eles tiraram as pessoas mais influentes de Samaria e trouxeram o quê? Pessoas do Egito, pessoas da Babilônia, pessoas da Assíria. Botaram-os de casa. Por isso que eu falo assim: diáspora, dispersaram o povo. E com essa dispersação o povo ficou fraco, o governo ficou fraco. E a lei de Deus dizia o quê? Que um judeu só poderia casar com outro judeu. Só que quando eu misturo, eu perco a qualidade. E aí foi criado junto judeu com assírio, judeu com egípcio. Então aquela prática da palavra de Deus, ela já não era tão exigida, porque a raça já estava misturada. Então as pessoas que eram judias agora casavam-se com os assírios. Perderam o vínculo da palavra, porque o Estado enfraqueceu. Só que esses judeus queriam então continuar servindo a Deus, mas eles já não eram mais judeu puro. Por quê? Por que eles não eram puros? Porque eles casaram com gente de outras nações. Então esses judeus agora passam a ser chamados de judeu helenista, judeu misturado. Então por isso que Paulo diz: eu sou um judeu puro, eu sou um hebreu de hebreus. Na minha raça, na minha linhagem, não tem nenhum assírio. Na minha linhagem, não tem nenhum egípcio. A minha linhagem é reta até Abraão. Se vocês acham que podem confiar na carne, eu ainda mais. Então, queridos, depois que essa diáspora sempre teve uma divisão entre Jerusalém e Samaria. Por isso que os samaritanos não podiam comer junto com os judeus. Os samaritanos não conviviam junto com os judeus, porque eles eram misturados e os judeus eram puros. E quando Jesus chega com a mulher samaritana de João capítulo 4, ele diz: como pode tu, sendo judeu, pede-me água de beber, sendo eu uma mulher samaritana? Porque existia uma divisão entre os povos, eles não aceitavam mais.
E Jesus veio para juntar esses povos de duas nações. Jesus fez uma só nação. Agora não há mais divisão. Agora não é mais grego, agora não é mais cita. Agora é um só em Cristo Jesus. E Paulo diz, queridos, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, ele era um membro do Sinédrio, queridos. Era uma pessoa muito estudiosa, mas buscava conhecimento ali dentro da lei e era perfeito segundo a lei. Só que ele conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus, e quando ele conhece Jesus, aquelas coisas que ele praticava antes, aquelas coisas que ele valorizava, aquele intelecto terreno, ele diz aqui no verso 7: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. A sua vida, a minha vida, o que nós conquistamos, o que nós fomos até Cristo, queridos, ela tinha um sentido. Depois que Cristo veio na nossa vida, nós ganhamos um novo sentido. Então o que parecia ser lucro para vocês, o que você lutou a vida inteira, quando você ganhou a Cristo, aquilo, queridos, tinha um sentido até lá. A partir de agora nós vamos viver para adorar a Deus. Nós vamos viver para agradar a Cristo. E ele continua dizendo: sim, devera considero tudo com perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Sabe, quando você conhece a Cristo, queridos, as coisas do mundo, elas perdem a importância. As coisas do mundo, elas deixam de ser prioridades, para que Cristo venha crescer em nós. Ele diz: foi por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Sublimidade, se a gente for lá no dicionário e olhar, é algo divino que vem sobre as nossas vidas. É algo que não se explica nos nossos dias. É um sentimento que nós temos, que o Espírito Santo revela a nós. É uma alegria que nós não sabemos de onde vem, mas ela está em nós. Porque o Espírito Santo, queridos, ele se revela, ele se materializa em nós, trazendo o quê? Trazendo alegria, trazendo gozo, trazendo refrigério. E isso Paulo não tinha experimentado. Ele diz: aquilo que eu considerava importante, eu perseguia a igreja, eu corria atrás, eu matava os irmãos. Mas isso, teve um dia que eu conheci a Cristo. Quando eu estava indo no caminho de Damasco, uma luz veio sobre mim e eu caí por terra. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele olha: quem és tu, Senhor? Observa, queridos, que quando Deus vem, ele coloca as palavras na nossa boca. Paulo, que não conhecia a Cristo, quando aquela luz o envolveu, ele disse: quem és tu, Senhor? Ele poderia dizer assim: quem é que está falando? Mas ele reconheceu, o próprio Espírito Santo brandou dentro dele, que ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro, Paulo, é para ti o termo que a Bíblia usa é recalcitrar contra os grilhões. Duro é para ti, Paulo, lutar contra o Senhor. Existe uma tradução que diz assim: duro é para você dar um coice num ferro. Será que se você der um coice, um animal dá um coice num ferro, ele vai conseguir vencer o ferro? Não vai conseguir vencer. Paulo estava lutando com o próprio Deus, estava matando os cristãos, estava levando os cristãos à cadeia. Para quê? Para defender
o farisaísmo. O farisaísmo, queridos, era uma religião que ela veio, como eu falei, para organizar os judeus puros de Israel. Ela veio com o intuito de não permitir que nenhuma religião se instalasse dentro de Israel. Esse era o papel do fariseu. Por isso que toda mensagem que Jesus ia pregar, observa que sempre tinha um fariseu lá para questionar Jesus. Então eles não queriam que nenhuma religião fosse criada dentro de Israel, que eles matavam. E Paulo também tinha esse interesse. Vamos acabar com eles. Então, queridos, surgiram muitos líderes em toda a história de Israel, e eles acabaram com isso. E aí, então, queridos, eles estavam querendo acabar também com os discípulos de Jesus, até que ouviram um judeu chamado de Gamaliel, que foi o líder de Paulo da escola. Ele disse, eles estavam lutando e mandando matar. E aí, então, eles chegam para Gamaliel e falam assim: olha, Gamaliel, vamos acabar com esses discípulos do caminho. E Gamaliel então disse: olha, eu sugiro para vocês o seguinte: surgiram outras seitas em Israel, e assim como os líderes deles morreram, os seguidores se acabaram com o tempo. Esse Jesus morreu. Se isso for coisa do homem, isso vai se acabar rapidinho. Mas se não for, vocês correm o risco de estar lutando contra o próprio Deus. Então, com isso, queridos, os discípulos sempre iam crescendo, a palavra de Deus ia aumentando. Então Paulo, ele estava lutando contra o próprio Deus. Por isso que Jesus diz: dura para ti recalcitrar contra os grilhões. Você vai lutar contra o próprio Deus. Qual é a chance de você ter êxito nas suas guerras? Nenhuma. Então ele diz: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que é que você precisa perder, queridos, para ganhar a Cristo? Cristo, ele se manifesta em nós como o amor da nossa vida, como o maior prêmio da nossa vocação. Então nós temos que abrir mão de muita coisa para carregar a cruz do Evangelho. Jesus, queridos, ele veio a essa terra com o intuito de salvar você, com o intuito de que você não se perdesse. Ele diz: Pai, do que tu me desses eu não perdi nenhum, exceto o filho da desobediência. Então não queira andar em desobediência a Deus para ter remorso depois no coração. Se a gente for ler o texto, queridos, de Judas, nós vamos entender ali que Judas se arrependeu. Judas teve remorso. Mas será que remorso é arrependimento? Não. Porque depois que Judas vendeu Jesus, ele achou que ganhar dinheiro ia trazer felicidade. Por isso que tem uma frase mundana aí, mas é bíblica, né? Dinheiro não traz felicidade. Por quê? Porque Judas era doido para ganhar dinheiro. Aí ele disse: vou vender Jesus. Vendeu Jesus. E o dinheiro? O dinheiro trouxe o quê? Amargura para ele. O dinheiro trouxe solidão. O dinheiro trouxe tristeza para ele. E o que é que ele fez com aquele dinheiro? Jogou lá no templo de novo. Eu não quero esse dinheiro. Jesus disse: o que tu me desses eu não perdi nenhum, exceto o filho da desobediência. Então nós precisamos, queridos, fazer uma avaliação constantemente da nossa vida. Se nós estamos agradando a Deus com a nossa forma de agir. Porque Judas estava com Jesus, queridos, o tempo inteiro, mas era ladrão. A Bíblia mesmo diz: ele gostava de dinheiro, ele era ladrão. Mas nem estando ali na presença de Deus, queridos. E muitas das vezes Jesus, queridos, ele manda a mensagem. A mensagem que está sendo pregada aqui é a mensagem de salvação. É a mensagem para te salvar. Agora, se você vai ouvir e praticar essa mensagem, depende de você. Porque Judas andou com Jesus 3 anos, era ladrão, era o tesoureiro de Jesus.
E Jesus, sabendo que ele era o tesoureiro, por que não destituiu ele? Porque ele diz: o ímpio por si mesmo se destrói. Durante toda a caminhada de Judas, ele foi o tesoureiro com Jesus. E Jesus não destituiu ele do cargo. Até quando Maria estava adorando o Senhor, lavando os pés do Senhor, com um perfume que custava 300 denários. Sabe quanto é que custa 300 denários hoje? Um dia de serviço hoje, pelo salário mínimo, custa quanto? 1.400. O salário mínimo, um dia de trabalho deve custar aí mais ou menos 45 a 50 reais. Então nós vamos pegar 300 vezes 50. Vai dar muito dinheiro aquele perfume, não vai? Era o preço daquele perfume, era um perfume francês. Já pensou, Luquinha, que você com um perfume daquele? E aí? Irmão Evandro? Cheiroso, não era? Ele disse: por que ele está lavando os pés do Senhor com esse perfume? Por que não vende esse perfume? Porque ele queria ter lucro no perfume. Porque ele sabia que o dinheiro quem ia administrar era ele. Observa, queridos, que mesmo dentro da igreja, mesmo dentro o homem cobiçava. A raiz do dinheiro, a raiz do mal, ele não arrancou. Muitas das vezes nós vemos que nós temos um problema, nós temos a nossa fraqueza, e nós não cuidamos de arrancar a fraqueza que tem em nós. Quando você vem para a casa de Deus, queridos, você vê que todo mundo aqui é perfeito, só você é pecador. Aí você começa a ficar, você fala assim: nossa, aquele povo ali erra também pra caramba. Eu também erro. Mas cada um de nós temos fraquezas que precisam ser corrigidas. E essa perfeita, e essa correção, queridos, ela é feita o quê? Ao longo da nossa vida. Nós vamos conhecendo a palavra de Deus e vamos falando assim: essa fraqueza eu preciso tirar de mim. Essa fraqueza eu preciso corrigir. Porque quanto mais eu lutar contra essa fraqueza, mais perto de Deus eu vou estar. E existem fraquezas, queridos, que não se tira num dia, não se tira numa semana, nem num ano, nem numa década. Se você não lutar contra as suas fraquezas, você certamente não vai vencer em Cristo. Judas andou com Jesus, mas não se libertou das suas fraquezas, porque ele não pegou aquela palavra e guardou no coração dele. Lembra que Davi disse: a tua palavra eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. Então Judas, ele não teve essa preocupação que os outros apóstolos tiveram, de se aperfeiçoar na palavra. A palavra, a sublimidade, o conhecimento de algo que é divino não chegou a Judas. Ele continuou sendo uma pessoa carnal. O reino espiritual não entrou nele. Isso para nós, queridos, é um alerta para nós sabermos se nós estamos agradando a Deus com o nosso proceder. Gálatas no capítulo 6 fala assim: cada um carregue o seu labor e se glorie na sua fraqueza. O que é labor? É sua fraqueza. O que é fraqueza? A fraqueza, ela pode ser um peso, algo que você não consegue dominar. Mas quem domina, se glorie nela. E quem não domina, lute contra ela. Então, se cada um vai carregar o seu labor, significa, queridos, que ninguém vai carregar a sua cruz por você. É você que tem que carregar. Existem coisas que Cristo não pode fazer por você. É você que tem que fazer. A palavra, ela já foi pregada ao seu coração. O Espírito Santo já foi manifestado em você. Agora cabe você a proceder, cabe a você corrigir, cabe você a
pegar a direção do Evangelho. Amém? Então existem coisas, queridos, que a palavra chega até nós, mas nós é que temos que agir. Nós é que temos que pedir força a Deus. Quando você não consegue fazer, você luta naquilo. Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Deus não nega, queridos, nada para ninguém. Quando nós clamamos a Deus por ajuda, o Senhor, Ele responde. Mas quando você sabe que existe uma fraqueza dentro de você e que você cultiva aquela fraqueza, significa que você não quer ajuda, significa que você não quer mudar, significa que você quer continuar daquela mesma maneira. E Judas estava andando com Jesus, mas o coração dele continuava duro, continuava um coração de pedra. Enquanto os outros queriam conhecer, queriam se aproximar de Jesus, não tem nenhuma obra boa de Judas, queridos. Nada que ele fez bom. Se você pegar e discorrer os evangelhos, porque o coração dele não estava na salvação, estava aqui na terra. E tudo que é aqui da terra, a Bíblia diz que é terreno, vai morrer aqui. Mas o que é celestial dura eternamente. E a cobiça dele, queridos, ficou tudo aqui, ele não conquistou nada, porque até o dinheiro que ele vendeu Cristo, ele devolveu, porque aquilo trouxe muito remorso no seu coração. E Paulo nos exorta dizendo que a sublimidade de Cristo mudou a visão dele, mudou o conceito dele, para que ele pudesse buscar a Deus, para que ele pudesse se aperfeiçoar no Deus. E o verso 10 diz: e para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu venha a alcançar a ressurreição dentre os mortos. Queridos, quem ressuscita morre de novo. Mas Paulo fala aqui da ressurreição. Quem ressurge não muda, não morre mais. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, queridos, muitas pessoas foram ressuscitadas. Quando Jesus bate no túmulo, parece que o impacto de Cristo no túmulo ressuscitou muita gente. Mas essas pessoas morreram de novo. Mas quando Jesus ressurge, ele não morre mais. Por isso que Paulo fala assim: e conhecer a tua ressurreição, conformando-me nos teus sofrimentos. Ou seja, da mesma forma que Jesus sofreu, da mesma forma que Jesus viveu, Paulo queria viver também. Eu quero colocar a minha vida em parâmetro com a do Senhor, para que de alguma maneira eu venha alcançar também o que ele alcançou. E esse, queridos, esse é o nosso objetivo. Não que nós queremos ser como Paulo, mas nós precisamos entender os conceitos do que Jesus nos ensinou. Paulo queria alcançar o prêmio da vocação que Cristo teve, que é a salvação. Ele diz: para de algum modo eu alcançar. Então o que importa para nós? Buscar conhecer a Deus. O que importa para nós? Fazer a vontade de Deus. O que importa para nós, queridos? Fazer uma avaliação da nossa vida. O cristão que não faz avaliação, queridos, não tem vida espiritual. Porque a nossa vida, nós passamos por cansaços espirituais, cansaços mentais. Tem dia que a gente não quer vir na igreja, tem dia que nós não queremos adorar a Deus. Tudo isso passa por nós. Nós temos as fraquezas dessa terra, e não adianta a gente dizer que não passa por isso, que todo mundo passa. Mas quando Paulo estava fraco, eu falei isso aqui hoje de manhã, o que é que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se opera na fraqueza. Quando você está fraco, que você vai clamar a Deus, o Senhor te responde. Quando você acha que as suas forças se foram, aí é que você está forte. Porque se você estiver conectado com Deus, o
Senhor te dá força. O Senhor te fortalece. Paulo, quando ele chega, queridos, que ele foi preso em Roma, quando ele foi se defender diante de César, todos os seus cooperadores, todos os seus discípulos ficaram com medo de morrer e todos fugiram. Foi a mesma coisa de Jesus, por isso que ele se compara de alguma maneira a Jesus. Porque quando Jesus foi preso, os discípulos, fugiram. Ferirei o pastor e as suas ovelhas serão dispersas. Isso Isaías já tinha escrito 700 anos antes de Cristo. 700 anos. Com Paulo foi a mesma coisa. E ele disse o quê? Na minha primeira defesa, ninguém esteve ao meu favor, mas o Senhor me deu força. Então Jesus, queridos, é o nosso fiel amigo que nunca nos abandona. Nunca o Senhor vai te abandonar, mas você precisa estar firme nele. Então Paulo, queridos, que foi um pregador que pregou para tanta gente, naquele momento de luta, ele disse: ninguém esteve ao meu favor. Ele olhando lá de cima no tribunal, diante de César, não viu nenhum dos seus seguidores, nenhum do que eles tinham pregado a palavra. Será que o ser humano é ingrato, gente? Será? O ser humano é ingrato, queridos. Ingrato. Porque as mesmas pessoas que Jesus salvou, as mesmas pessoas que Jesus curou, que Jesus libertou, foram as mesmas que falaram: crucifica. Observa que o ser humano é por fases. As pessoas que Paulo carregou no colo, as pessoas que Paulo curou lá na frente, foram as pessoas que fugiram com medo. O que é que nós aprendemos com isso, queridos? Que ainda que todos fujam da nossa presença, o Senhor nunca vai fugir da nossa vida. O Senhor sempre vai nos dar força. Quando você se sentir sozinho, não acha que você fez alguma coisa que as pessoas precisam estar perto de você. Não busque glória de homens, mas busque no Senhor, porque Ele não vai te abandonar. Porque nós somos comprados, a Bíblia diz, por preço de sangue. Nós somos comprados por um alto preço. Essas moedas terrenas não são capazes de comprar, porque Jesus, Ele morreu por nós. E é Ele, querido, que não nos abandona. O verso 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Nós temos muitas coisas, queridos, para avançar no reino de Deus. Nós não temos tempo de retornar às coisas lá do passado, que nós já sabemos o resultado delas. Nós já vivemos isso. Nós sabemos que aquele caminho que nós estávamos vivendo era caminho de morte. Para que retroceder? E Paulo diz: nós precisamos avançar para o alvo, para conquistar o prêmio da vocação. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Nós já fomos, queridos, resgatados. Jesus já nos salvou. E agora, queridos, nós precisamos buscar a Cristo. Como diz Paulo aqui no capítulo, no verso 14, ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Agora eu pergunto: você é perfeito? Quem é perfeito aqui, queridos? Só tem um irmão Evandro que é perfeito? Eu também sou perfeito. Quem é mais perfeito aí, queridos? O irmão Alex ali também é perfeito. Quem é mais? Queridos, todo mundo que foi salvo é perfeito.
Agora, se você não considera perfeito, porque quando Deus ele vai julgar o mundo, Ele olha para você, mas quando Ele olha para você, Ele vê quem entre você e Deus, vê a figura de Jesus. Porque Jesus ele morreu por quê? Para os seus pecados. Será que Jesus morreu pelos seus pecados de ontem? Somente de ontem e os de hoje? E os que vão pecar amanhã? Será que Deus não sabia? Ele disse que nossos pecados eles foram lançados aonde? No lago do esquecimento. Se Ele não lembra, por que você lembra? Eu não estou dizendo aqui que você é perfeito, é a Bíblia que está dizendo. Não estou inventando teologia, está escrito aqui. Então, queridos, olha o verso 15. Coloca o verso 15 aí para eles lerem, meu filho. Porque ficou muito tímido, queridos. Nós precisamos agradar a Deus e nós temos que lembrar que a perfeição não é nossa. A perfeição é de Cristo. O milagre nas nossas vidas, quem fez foi quem? Foi Deus. Será que Deus não sabia que nós vamos errar amanhã? Amanhã, por exemplo, eu vou errar. Ou você não vai? Só que eu nem cheguei amanhã ainda. Mas a Bíblia diz o que? No Salmo 139. Ainda a palavra não me veio à boca e tu já conhece tudo. Então se Jesus disse que eu sou perfeito, mas eu não sou perfeito, queridos, pelas minhas condições. Eu sou perfeito porque eu fui salvo por Ele. Vocês cantaram agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. Mas eu pequei. Jesus já me perdoou do pecado. Eu só preciso o quê? Estar conectado nele. Há quem discorde disso? Mas não podemos ir contra a palavra de Deus. O verso 16 tira a dúvida de tudo isso. O que é que diz o verso 16? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se você ainda não alcançou que Jesus já morreu pelos todos os seus pecados, se você ainda não alcançou que Jesus já te salvou, você ainda diz, eu não sou santo. Jesus disse que você é santo, que você foi separado por Deus para Deus. Jesus disse que você é perfeito. Mas perfeito quem foi? Foi Cristo que não pecou, mas a perfeição dele nos aperfeiçoa. O que é que nós precisamos então, queridos? Nós precisamos ser achado nele. Nós precisamos estar com Cristo. Nós precisamos, queridos, nos esforçar para estar ali conectado com Deus. Olha o que diz o verso 10. Vamos voltar um pouquinho no verso 10. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com a sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha recebido ou que tenha obtido a perfeição. Talvez você ache que você ainda não obteve a perfeição, mas você vê, mas prossigo para conquistar aquilo. Então nós precisamos prosseguir, que a perfeição de Cristo venha sobre nós. Quando Cristo te convencer que você é perfeito, aí você vai andar em perfeição. Mas Cristo morreu só uma vez. Não vai morrer de novo. Amém? Pelo pecado de ontem, de hoje e pelo de amanhã. Fique de pé. Em nome de Jesus. Que essa palavra, querido, ela venha falar ao seu coração. Que você venha lutar, queridos, contra as suas fraquezas. Porque há em nós, queridos, muita coisa ainda para serem curadas. Há ainda fraquezas. Tem gente que gosta muito de dinheiro, precisa vencer isso. Tem gente que gosta muito de fofoca, precisa vencer isso, que isso não agrada a Deus.
Tem gente que é muito carnal, precisa vencer isso. Fato é, queridos, fato é. Aqui nós temos aqui aproximadamente 40 pessoas. Todos nós temos uma fraqueza. Todos nós, sem exceção. Começa aqui de mim. E essa fraqueza todos nós conhecemos. Eu conheço a minha fraqueza, eu tenho que lutar contra ela. Você conhece a sua. Tem que lutar contra ela para quê? Quando você vence a sua fraqueza, você agrada a Deus. Todos nós somos fracos. Todos nós temos as fraquezas. Por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 6. Cada um carregue o seu labor e se glorie na sua fraqueza. Quando nós vencermos isso, Paulo fala em Efésios capítulo 6. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Amém? Querido Deus e eterno Pai, queremos, ó Deus, te adorar nessa noite. Queremos, ó Deus, exaltar a tua presença em nossos corações. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, visita, Senhor Jesus, os nossos pensamentos. Visita, Senhor, os nossos corações. Porque muitas das vezes, ó Deus, pensamos o que não te agrada. E carregamos muitas das vezes, Senhor, sentimentos ruins e levamos isso para o nosso coração. E nessa noite, ó Deus, nós te pedimos, visita, Senhor, as nossas fraquezas, para que nós sejamos, ó Deus, corrigidos, ó Deus, para alcançar o grande prêmio, ó Deus, da vocação que o Senhor nos chamou. Por isso, Pai, assim, ó Deus, como cada um de nós temos as nossas fraquezas, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor esquadria o nosso coração. O Senhor sabe os nossos desejos, quando eles te agradam, quando eles não te agradam. O Senhor sabe os nossos pensamentos, quando nós pensamos mal, quando nós erramos. Tudo isso, Pai, o Senhor já nos conhecia. E mesmo assim o Senhor nos amou de uma maneira incomparável. Porque o Senhor, Ele olhou, Pai, o Senhor olhou para nós pelo que nós podemos oferecer de bom. Porque se nós olharmos só para o lado errado, nós vamos ver que nós não temos, Senhor, nada para te oferecer. A ótica humana, Senhor, é essa. Olha só os defeitos. Mas a tua ótica, olha só o que é bom. Porque o Senhor é perfeito. Por isso que o Senhor diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso mestre. Porque o Senhor só vê coisas boas em nós. Mas quando nós olhamos, Senhor, para o nosso irmão, nós só vemos coisas ruins. Só vemos coisas semelhantes ao que nós pensamos. Por isso que nós precisamos que o Senhor sonda os nossos pensamentos para mudar a nossa história, para mudar a nossa visão do céu, para nós pensarmos, Senhor, nas coisas lá do alto, onde o Senhor está, para mudar a nossa forma de viver, para que nós sejamos, ó Deus, cidadãos dos céus, ainda morando, ó Deus, nessa terra, porque os nossos pensamentos estão lá no céu, lá em Cristo. Por isso que nós precisamos, Senhor Jesus, da tua presença. Por isso que nós precisamos do teu amor para nos consolar nos momentos de fraqueza, nos momentos de angústia. Nós precisamos de ti, Senhor. Então, ó Deus, nessa noite, sonda cada coração lá no íntimo, ó Deus. O Senhor sabe como cada um chegou a esse lugar nessa noite. A cada coração como estava. Mas o Senhor é que traz o refrigério. O Espírito Santo é que traz o renovo, é que traz a direção, é que traz o bálsamo, é que traz a alegria para continuar buscando, para continuar seguindo. O próprio Espírito Santo é que nos direciona que esse mundo já está perdido e que nós só temos o Senhor para buscar. Então, Deus Todo-Poderoso,
Manifesta, Senhor, o teu poder em nós, para que nós venhamos olhar na tua direção, para que nós venhamos amar o nosso irmão, não pelas coisas ruins que ele faz, mas pelas coisas boas que eles têm para nos oferecer, porque esse é o olhar que o Senhor nos olha. Esse é o olhar que o Senhor nos sonda. Esse é o olhar que o Senhor nos tirou lá do mundo tenebroso para a tua maravilhosa luz. É lá que o Senhor escolheu os homens imperfeitos para serem perfeitos no teu reino. Pai Santo, Deus amado, tua palavra diz que é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então convence-nos, ó Deus, a estar cada vez mais perto de Ti, para que nós venhamos, ó Deus, ter desgosto dos nossos pecados. Nós venhamos, ó Deus, ter, meu Deus, tristeza quando nós de alguma maneira não agradamos a Ti. Nos ensina, Senhor, a estar perto do Senhor. Nos ensina a andar em santidade. Ó Deus, sonda a nossa casa, Senhor. Sonda, Senhor, a nossa família. Sonda, Senhor, os nossos filhos. Aonde quer que cada um esteja, Pai. Que a Tua mão poderosa esteja, meu Deus, guardando, ó Deus, fortalecendo com poder. Visita os nossos amigos, Senhor, os nossos irmãos. Para que a Tua palavra também, Senhor, que chegou aos nossos corações, chegue também, Senhor, nos corações deles, ó Deus. Para que sejamos unidos de alma, sejamos unidos de espírito, para que tenhamos a mesma forma de pensar. Porque é assim, ó Deus, que o Senhor nos ensina. É assim, Pai, que o Senhor nos fortalece. Então, em cada coração, Senhor, derrama o teu bálsamo, ó Deus. Que cada um, Senhor, que está aqui, Pai, não volte, Pai, para casa sem ouvir, Senhor, a tua instrução no teu coração. Sonda ele, Senhor. Cura as enfermidades, Senhor. Tem muitos irmãos que estão enfermos, Pai. Tem muitas enfermidades, Senhor Jesus, no meio do teu povo, que seja elas físicas, dor na perna, dor no joelho, dores na coluna, dores na cabeça, dores nas costas. Vem, Senhor, com teu bálsamo, Pai, para curar. Vem trazer a cura, Senhor, vem trazer libertação. Vem trazer o alívio, Senhor Jesus. Existem muitas pessoas, Pai, também que estão ansiosas, que não sabem o que fazer, que querem fazer 10 coisas, mas não conseguem fazer uma só, Pai. Fala, Senhor, nos seus corações. Ficam procrastinando as coisas, ficam empurrando para a frente e na verdade não fazem nada. O Senhor conhece, Pai, cada um. Tua palavra diz: não andeis, Senhor, ansiosos por coisa alguma, mas antes que essas coisas sejam conhecidas diante de Deus. Então vem curar, Senhor, essas pessoas que andam ansiosas. Venha curar, Senhor, as pessoas que andam com depressão. Venha curar, Senhor Jesus, as pessoas que andam com problemas emocionais. Venha curar, Senhor, aquelas pessoas, meu Deus, que precisam, Senhor, ser libertas pela Tua palavra. Pai Santo e Deus poderoso, nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, para que a Tua igreja, meu Deus, seja uma igreja curada, seja uma igreja sã, seja uma igreja unida de alma e de espírito, que juntos nós vamos glorificar a Deus até o dia da redenção. Assim, Pai, nós oramos pelo Teu povo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Coloque suas mãos assim, queridos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, o Supremo Criador de todas as coisas, e que as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam
Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus.